Celebra-se ontem o dia da Reforma Protestante. Foi precisamente há 504 anos atrás que o teólogo alemão Martinho Lutero afixou as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, denunciando assim as práticas heréticas que se têm reinado no seio da Igreja Apostólica Romana ao longo dos séculos, esboçando essas teses em 5 grandes e famosos somente, nomeadamente somente as Escrituras, somente a Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a Deus a devida glória. Por isso eu senti-me também compelido, no bom sentido do termo, para partilhar convosco uma brevíssima reflexão sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo e a pós-modernidade. Obviamente que a Igreja tem ficado muito aquém daquilo que são os grandes desafios da pós-modernidade, no que toca sobretudo o relativismo religioso, o relativismo ético, o relativismo moral, que se vai consubstanciando no secularismo, no materialismo e no ateísmo que é aversivo a tudo o que é sagrado e divino. Essa incapacidade da Igreja em conseguir penetrar eficazmente no mundo pós-moderno explica-se por vários fatores, sobretudo com grande crise da fé que nós estamos a viver, fazendo com que a Igreja se tornasse mais vulnerável à entrada do mundanismo dentro do seu seio, que se vai traduzindo-se com o racionalismo e o liberalismo teológico, as heresias, a idolatria, a corrupção, a falta de compromisso com a evangelização e missões, a falta de compromisso com a vida consagrada e santificada, enfim, e outros escândalos de várias ordens, sobretudo a imoralidade sexual e grandes desvios de fundos financeiros, o evangelho da prosperidade, etc, etc. Ora, tudo isto torna a Igreja mais frágil, mais vulnerável, mais incapaz em conseguir, enfim, passar uma mensagem evangelística mais vigorosa, mais robusta e mais, enfim, penetrante e eficaz para o mundo perdido. Antes, pelo contrário, nós vemos cada vez mais o mundanismo apoderar-se dentro das igrejas. E esta é a razão pela qual hoje em dia, por essas questões a título exemplificativo, não se fala já do divórcio. O divórcio acabou por ser uma coisa praticamente normal nas nossas congregações. E pastor ou pastores que se ousam falar contra o divórcio normalmente são muito mal vistos. Aliás, praticamente nem sequer já fala tanto do cancro do divórcio, porque é já tido como uma coisa que é normal. Nós sabemos que o divórcio só é permitido em casos extremamente excepcionais, sobretudo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 19, em caso de adultério. Nós sabemos que hoje em dia as nossas congregações, por causa da influência do mundo, isso já é visto como sendo uma coisa praticamente normal, porque, enfim, há uma atrapalhação, uma confusão ideológica que se instala tanto no mundo secular como também dentro das próprias congregações. Esse é título exemplificativo. E para não falar também, sobretudo, nessa questão da ordenação das mulheres ao ministério pastoral, fruto da influência de uma radicalização exacerbada da emancipação feminina, que depois, enfim, vai também condicionando a dinâmica da Igreja nessa ideia da falsa igualdade, da falsa liberdade e da falsa justiça social, porque nós sabemos que a igualdade, enfim, não se coloca em causa em relação homem a mulher, mas nós temos a tradição bíblica, enfim, que faz diferenciação de algumas funções, que, enfim, que é relegada a cada um dos sexos e etc, etc. E o ministério pastoral, nós sabemos que, de acordo com as Escrituras, é verdade isso, a mulher. Não quer dizer que o homem seja mais importante do que a mulher e vice-versa. Mas, enfim, são essas dinâmicas do mundo pós-moderno que vão entrando na igreja. Hoje, se nós falarmos temáticas da homossexualidade e a temática do aborto e a temática da eutanásia, muitos crentes estarão hesitados em ter uma posição mais firme e mais, enfim, convicta para repudiar essas coisas do que propriamente em outros tempos, porque é essa dinâmica, para não falar também de ideologias dos géneros e outras ideologias que são apregoadas, que de forma sorrateira vai integrando as nossas congregações. Ora, por isso tudo, esta grave crise da fé que nós vamos viver, sobretudo mais notória aqui no mundo dito ocidental,
tem a ver com essa questão que eu falei de, enfim, de desvio doutrinário, porque a Bíblia hoje não é tido como a única regra de fé em prática em todas as dinâmicas da igreja. Para não falar da hipocrisia e da falsidade daqueles que se auto-intitulam cristãos, auto-intitulam filhos de Deus, mas que não vivem no seu dia a dia como sendo filhos de Deus, como sendo santos de Deus, como sendo eleitos de Deus, e em consequência disso acabam também, enfim, por fragilizar a mensagem do Evangelho. Esta é a realidade que nós vivemos, a realidade da igreja. A realidade cada vez mais que é votada ao racionalismo, como eu disse, racionalismo e liberalismo teológico, o ecumenismo, a corrupção, a idolatria, o sincretismo religioso e o ocultismo de todas as formas, para não falar de heresias, desvios doutrinários e próprio relativismo próprio teológico, que se vai acentuando cada vez mais, e falta de compromisso com a vida santificada, ou a vida devotada, a vida de compromisso, ou engajamento mais sério com a própria igreja, ou o serviço cristão. Ora, tudo isto acaba por fragilizar não só a mensagem evangelística da igreja para o mundo, como também a igreja acaba por deixar, enfim, render-se aos valores do mundo, e o mundanismo cada vez mais está a tomar, enfim, parte das nossas congregações. Por isso, o desafio aqui é nós refletirmos como filhos de Deus e procurar pedir perdão a Deus, procurar, enfim, enveredar nos caminhos e voltar os valores, os princípios, os grandes princípios e valores fundacionais da nossa fé, que é as Escrituras, que é a Palavra de Deus, que é voltar a Cristo, que é voltar a Deus. Só assim conseguiremos dar voltas a estas situações da pós-modernidade que eu falei. É curioso notar que a reforma protestante, quando ele surgiu num contexto da modernidade. Mas mesmo assim, esses grandes heróis, homens e mulheres, procuraram lutar e com as suas lutas e com a ajuda do Espírito Santo conseguiram espalhar de forma eficazmente a boa nova da salvação. Não obstante o ressurgimento daquilo que podemos considerar período das luzes que depois, enfim, vai catapultando com a Revolução Francesa do século XVIII e todo um secularismo, um ateísmo que se vivia, mesmo assim nós vivemos um boom bastante acentuado do florescimento da igreja, que se vai denotando sobretudo com o surgimento, com movimentos pentecostais e também com as grandes e poderosas campanhas evangelísticas do saudoso Billy Graham. Enfim, a igreja conseguiu penetrar mundos que outrora não conseguiu penetrar, conseguiu ganhar pessoas que outrora eram impensáveis, enfim, chegar, conseguiu atingir países que outrora eram impensáveis, enfim, conseguir. E a igreja cresceu tanto. Agora nós vivemos numa situação de estagnação, uma situação até em outros contextos do círculo, enfim, de recessão por causa desse mundanismo que eu falei, por causa daqueles que são líderes da igreja e pastores que não estão a dar um testemunho coerente, um testemunho vigoroso, um testemunho bíblico. Antes, pelo contrário, promovem escândalos, e esses escândalos prejudicam a igreja, prejudicam a dinâmica da igreja e fazem com que o mundanismo está a entrar mais dentro da igreja. Para não falar daqueles falsos também cristãos que se dizem cristãos que não são cristãos e acabam por estar dentro da igreja ao serviço de outras agendas, ao serviço de outros interesses que não são interesses de Cristo. Tudo isso são um cúmulo de situações que tem que levar-nos a despertar a consciência e apelar ao perdão divino e a pedir a orientação do Espírito Santo, a pedir que Deus possa continuar a levantar homens e mulheres, tal como Martinho Lutero, João Calvino, Menno Simon, Ulrich Zwingli e tantos outros que ao longo da história do cristianismo têm dado um testemunho que a todos nos honram, que a todos, enfim, nos deixam satisfeitos porque conseguiram dar a testemunho, não obstante as adversidades, um testemunho, enfim, de fé, um testemunho de amor, um testemunho da palavra de Deus, que até fazendo com que essa palavra também chegou a nós e nós conseguimos beneficiar da salvação tal como eles. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Obrigado e viva a reforma.